Só para deixar vocês aqui à vontade. Hoje estamos aqui reunidos com o pessoal da melhor idade, né? Que é a nossa idade aqui. Então, eu e a Katsuko vamos estar levantando algumas perguntas, necessariamente. Quem não quiser responder, não responde. Quem quiser, pode levantar a mão e falar, tá? Não precisa ficar preocupada, não. Então, uma das perguntas, né, Katsuko? Pode fazer. A primeira coisa que a gente pensou é assim, conhecer o grupo, né? Então, a gente gostaria de saber assim, todo mundo aqui é de São Paulo, nasceu em São Paulo? Ou Eu não. Levanta a mão quem não é. Nasceu no interior de São Paulo. Interior de São Olha, Paulo. a gente achava que era só uma pessoa, você vê que... Interior de São Paulo. Na realidade, eu nunca fui Então, assim de Santander. Mas é dentro de São Paulo, do não, estado de São dentro Paulo, de São né? Paulo, que é dentro do estado. Então, no estado sim, mas é no interior de São Paulo. Não, mas que assim, nasceu aqui no estado de São Paulo, mesmo que seja no interior, mas é no estado. Mas tem gente que levantou e já sei que é de outro estado, né? E a gente sabe que tem gente que nem é do Brasil. Então vamos começar de quem era de outro estado. Quem nasceu em outro estado sem ser São Paulo? Jane, né? Sim, eu. Mato Grosso. Mato Grosso. Tem mais só? Tem só a Jane que é de outro estado. Ela também nasceu em Para quem não nasceu no Brasil. Eu sou okinawana mesmo, legítima. Legítimo. Aonde No estado de nasceu Sanai-san lá em Okinawa? Que lugar? Que lugar? Que lugar? É Kunigami-son. Kunigami-gun ou Gimi-son, Azatakasa. Kunigami-son, Asa. Não. Tem que falar inteiro? Não, só para eu saber, porque Eu sou Okinawa. Meu Okinawa é Ogimi-son, Azatakasa to. Devagar. Diferente. 大宜味村は一番世界でも長生きの国ってね、表彰されたところなのよ、大宜味村。 É que ficou Agora já, né? desde a Síndia 80, anoの人たちもみんなもtrabalha no roça sentada assim. Foi 一番長生きの大宜味村だって言われたけどね、今はもうそうじゃないけどね。 Então foi a cidade que 沖縄さんめっちゃ面白い。 sobressaiu, né, assim, para o mundo, né? A cidade de Okinawa como que existem lá pessoas que viveram, são centenárias, né? E Okinawa é a cidade principal que vive bastante, né? Então, Ogimi. Daí é que bom, hein? Por isso que a senhora tem bastante energia. É um exemplo, né? Faz, né? Mas, Sempre tá fazendo atividade. Que bom. graças a todo mundo, porque já estou viva assim, saudável, assim, recebemos energia de tudo, mas aqui cai cá. Que bom, que bom. Eu agradeço mesmo. Então, só aproveitando já a Sanai-san, como é que a Sanai-san chegou no Caetano? 私はね、 Se der para falar um pouco em português ou Anacomá misturando, a gente agradece. Chegou como aqui no Caetano? Não precisa falar o ano, não. Quem que trouxe? Como entrou aqui? quem trouxe? Então, minha mãe delas, tudo foi no Fujinkai. Então a gente sempre vinha, mas como fiquei Fujinkai no Kai Natanoa bem tarde, depois que meu marido descansou, aí eu comecei a enfrentar Kaikan Echibari-o というようなね、
aí Kariyoshi Fujinkai. Aí, quando mamãeたちの元気の時はよう来ていたけど、cair mesmo depois super tarde. Qual que era o nome inteiro da sua mãe? Eu sei, mas precisa falar. Minha mãe? É o nome? Nome. Aí. Por exemplo, da nossa Sachio-san no mamãe, da Ana Maria sanたちのmamãe, tudo ね、一緒にみんな活動していらしたのよ、ここでね。だから、gente sempre vinha, madeiras, papai, tudoみんなその方たち。Vinha acompanhando, né? Vinha tudo, né? Minha esposaたちのparte, no família também, tudo. E a Sanai lembra quem era presidente do Fujinkai nessa época? 私が来た時はなんていうの、名前忘れたけど、Era do Chico Tamashiro? bem antes não eu não conheço, Sachioさんのmamãeとかなんていうの、としこさんたちね、ちょうど玉城さんたちとかみんなだったけどよ、はっきり覚えてない。それでなんていうの、岸本さん、岸本さんたちね、みんなやってらした。Sachioさんのmamãeたちtambém, madeiras também, acho que primeiro não era, madeiras também. Então, a mãe da Yolanda foi presidente do Fujinkai. Só que minha mãe não foi, nunca foi. Agora a mãe da Sachio, né? Foi, né? Foi também, caiu no Bassan. Agora, Kishimoto no Bassan foi? Kishimoto no Bassan, Kishimoto-sanは長い間やってらしたね。Porque eu achava que ela foi do Kyowa Fujinkai. Kyowa Fujinkaiもやってらした。Mas aqui do Chico também. Então eu preciso marcar. Ela não falou para você? Não. A filha? Não. Então, né? Porque eu não sabia que a Kishimoto no Bassan tivesse sido presidente aqui. Ah, você lembra? Namae? Não, não é. Não, é Matsue, né? O nome da... Matsue. Kishimoto, né? Então ela também foi presidente aqui do Fujinkai. Foi Fujinkai, eu lembrava dela no rombo Eu também lembrava do Kyowa, né? Kyowa. Haruka-san também Fujinkai 長になってますよね。 Quem? Haruka-san. Nei-san. Ah, ela já fez. Não, mas ela foi presidente? Não, presidente Não foi Presidente presidente. não. Eu fiz entrevista. Nós fizemos participou. entrevista, eu coloquei como participante, ela falou bastante do Raikkonen. そういえばSachiko-san? Cuba? 小葉さんたちもなってない。 Não, Sachiko foi. Ela foi durante 10 anos anos tesoureira. 10 anos tesoureira. Foi antes de mim? Foi 10 anos tesoureira do Fujinkai. Daí foi 2 anos tesoureira do Kaikan. Então, vamos ouvir as pessoas. Fala, Jane. A mãe da Terezinha foi presidente, né? É, a mãe dela. A Terezinha já foi entrevistada. Presidente. Não foi a primeira. Ah, não? Não, ela já está bem pra cá. Ah, vem pra cá. Ah, tá. Mas então. Eu já fiz a entrevista com a Terezinha. も会長したはず。 Foi também. Ah, não sei. Não, meu Kosan também não sabe se a mãe dela foi presidente Não do foi sua mãe Fujinkai. também, não foi Kaicho-san? Sua mãe foi presidente do Fujinkai? É. Nem Então ela não sabe. Ela não lembra. A Isaura foi. Ela também foi. Mas ela Acho que foi mesmo, eu lembro mesmo. Mãe dela não sei. Olha, o presidente do Fujinkai já foi Chioka Nashiro. Então, eu não lembro nada. A Yolanda não lembra Porque a nada. gente não frequentava. Mas Ela era bem assim. Ela era bem ativa, participava bastante, daí essa parte eu escrevi. Daí Misai Kaio, que é a mãe da Satio, Satiko Agena, que é a mãe da Terezinha, né? Toshiko Tamashiro,
depois foi Isaura Taira, Nilza, quem sabia? Quem chama Nilza? Ninguém sabe, Nilza. A Nilza é a Cazuquinha. Nilza, Cazuco, Errado. E agora até vou contar um fato. Uma vez teve bingo aqui e o Seixo era presidente. E a Cazuquinha, uma mesa daquelas grandes, caiu e ela estava sentada ali, bateu na perna. E eu fui levar ela no pronto-socorro. Aí veio o documento, fizeram a ficha e chamaram Nilza. E eu nem estava aí. Que eu descobri que o nome dela era Nilza. Nunca ninguém chamou a Cazuquinha de Nilza. E é registrada. Então, vai chegar lá. Tem a Nilza, daí tem a Miyoko Tamashiro, que foi presidente, e Sueko Tengan, né? Agora, né? É agora. Então, daí nós pegamos o depoimento da Haruko-san, né? Haruko Ema, né? Que ela foi bastante tempo participante. E tem a Ofélia. Quem conhece a Ofélia? Agora eu sei. Vai chamar Ofélia, tá vendo? A gente vai descobrindo os Joana Maria, Oi. pergunta qual é o nome dela. Não vamos perguntar. Não é Hiroko. É Hiro. Firo. É com F. É com F? Não é? registrado, né? Aí, mas foi Não, no cartório, quando escreveu, ficou Firo e foi para nome dela Hiro. Agora a gente precisa acrescentar, então eu já coloquei como pronto do Fujinkai, precisamos acrescentar. Também de uma outra pessoa que nós não conseguimos contatar com a família, é a Kame Tokuzato. Tokuzato-san. Lembra Tokuzato-san? Não lembra? Lembro. Lembra, meu? Tokuzato. Tokuzato. Kame Tokuzato. Ela nunca mais Presidente aqui do Fujinkai. foi. Eu conheci a filha, mas eu lembro. então ela mudou, ela não morava aqui em Ipiranga, então não deu para localizar. Não deu. Sabe aquele Chiro que faleceu? Jane, agora eu posso fazer uma pergunta? Eu comecei por lá, vou começar na Jane, como é que você veio parar no Caicã? Só para a gente saber. Como eu vim parar Aqui no Caicã, né? Então, né? É assim. Olha para lá, olha para o Mário. Eu faço a pergunta, mas você olha para o Mário. Não, mas pode responder. Porque eu conhecia Katsuko, né? E o Seixo, né? E era do Caicã, né? Você frequentava o Caicã. Mas naquela época nós estávamos desenvolvendo um trabalho de yoga. Aí eu convidei elas para você, né? Vocês para participar, né? Aí você me convidou a assistir uma reunião que você me falou, eu não me lembro muito bem, mas você deu uma reunião aqui para o pessoal. Então foi a partir então deu um curso, né? Para várias pessoas aqui à noite. Aí eu vim. Então Aí eu passei a vir, né, assim, de vez em quando, né? Aí quando a Katsuko, né? Quer dizer, você como líder, né? Vocês resolveram fundar o Kariushi. Tá. Aí eu participei, né, das reuniões e até hoje faço parte do Kariushi. Ai, que legal. Que ano que foi isso, mais ou menos? Que ano? Ai, meu Deus. 2005 começou. 60, depois mais ou menos 60, depois como tínhamos 2005, gente. Hã? A gente fundou aqui
formou o grupo em 2005. Ah, é, 2005. É. Não, mas foi antes de 2000. Então. É. Mas a gente já se conhecia. É, a gente já se conhecia. Porque aí ela ia lá em casa, a gente fazia yoga, né? Foi mais ou menos assim, né? Aí eu vim pra cá. Ai, que bom. E a Michiko-san, como é que veio? Foi meu cunhado, Toma, né? Com minha irmã que começou a falar, vamos entrar no Shinkai. E meu marido não gostava disso, né? Ah, não gostava? Só gasta dinheiro, falava isso. Aí eu demorei para vir, acho que em 1996, 97, quando começou o Odori, de noite, né? Aí eu vim aquele tempo. Nossa, que bacana, hein? E continua no Odori? Continua no Odori. Já faz 20 anos que eu estou vendo. E além do Odori, o que mais a Michiko-san faz? Eu só isso, né? Fujinkai, depois assim. Fujinkai e Fazendo coral. E quem que era a Sensei do Odori? Lembra? Quem era a Sensei do Odori? né? Yuriko Ah, naquela época. Naquela em época 66. que eu comecei, depois assim. Ah, é? Então a Yuriko Sensei foi a primeira Sensei do Yo aqui? Foi, daqui foi. Acho que foi, né? Eu não sei o nome, Acho que antes iam aprender a dançar lá em Santo André. Então, porque minha irmã Nessa já tinha aprendido mais com coisa assim, mas eu fui mais tarde que coisa, né? Acho que na época das nossas mães ainda tinha a Oshiro-san. Oshiro-san não, o marido era Oshiro, era a segunda mulher, tinha outro nome, é do Kamei Oshiro, né? A Almaçara tem o nome dela aqui. Ela ensinava Odori, porque minha mãe aprendeu a dançar com ela. Aprendeu a dançar com ela. Agora, olha, vai puxando uma coisa com outra e eu estou lembrando. Mas já escrevi sobre o Rio também aqui. E que bom, né? Que participa até hoje, né? Do Buiô. Que bom. Mas o marido dela é sábio. Gasta dinheiro sem querer. Agora ele já. Agora Está no céu. é bom. A gente não sabe lá o outro aqui, né? Pessoal, deixa eu ver desse câmera, você sabe como é que ela já foram lá? Ninguém fala nada de como é que ela anda. Muito bem. Então, a Michiko veio frequentar o Kaikan por causa do Odori, né? É. Praticamente foi o Odori que trouxe você Foi. a frequentar e daí começou a participar do Fujinkai. Muito bem, né? E a Yoneko? Como que você veio parar aqui? Ah, foi por acaso, porque eu estava numa lojinha com minha netinha, né? Que agora está. Então, a pessoa foi na lojinha mostrar artesanato que fazia, aí eu interessei, né? Depois eu falei, onde que é? Nem sabia, eu morava aqui perto, mas não sabia que tinha Kaikan aqui. Aí eu vim, depois falou que tinha até ginástica, né? E tinha reunião aí eu gostei mesmo da reunião, tinha bastante gente, né? Tinha lanche, tudo, e a gente aprendia a cantar, e mais que tinha. Carinho, né? Então eu achei muito interessante. Faz pouco tempo, mas aí eu não tenho dom para cantar nem para dançar, mas eu estou aí. Estou gostando. Agora estou mais ativa. Antes não. Agora estou mais. Quantos anos? Eu tenho que você está aqui. Acho que já faz, acho que uns 10 anos. Porque minha neta tinha uns 4, 5 anos na época.
Agora já está mais grande, já estão 10 anos. Mas tinha uma época que eu parava, porque tinha alguns problemas de saúde na família, né? Eu parei, mas agora voltei aqui. Você fez a da coisa também, a gente parou uns 3 anos. É, tem época que a gente não podia frequentar, né? É, a época da pandemia também, né? Afastou um pouco, né? Agora estou bem, né? Estou gostando mesmo de participar, ajudar todo mundo. Está colaborando bastante e a gente A gente agradece. faz o que pode. É, Para melhorar. Só voltando um pouquinho, viu, Michiko-san? Quem dava aula de Buyô era Tomi Goya. Você conheceu? Não. Miyoko, não, Miyoko Goya. Era a mulher do Kamio Shiro, que morava lá na Vila Monumento. Sensei, eu dou nossa bem. Eu preciso lembrar desse nome, eu gravei aqui, preciso pôr. Eu lembro dela. É que são muitos detalhes. Então, no livro, muita gente, quando for ler, depois vai falar, nossa, né, nem lembrar do não sei o quê, nem lembrar. Não dá para pôr tudo. É muito detalhe, muita poesia, né? A gente fez entrevista com a Sensei de Odori agora, né? Tengan Sensei, mas eu não lembrei de falar dessa Sensei que é Tomi Goya. Eu lembro que minha mãe aprendeu a dançar até Hanafu com ela. Então, que era música difícil, né? Então ela já ensinava outras músicas para o pessoal. Você que está dançando? Não, a Santiago Goya está treinando Hanafu. Ah, Não sei se é para essa vez ou para Quem está Santiago. Hanafu é difícil, por isso que eu lembro que foi ela que ensinou minha Você mãe. vai dançar nessa vez ou lá no Shinekai ou no Bonenkai que vai apresentar? Está treinando esses dias. Ai, que Acho que bom. vou entrar agora. Bonenkai? É. Deve ser. É que é uma música bem lenta, bem triste, né? Então, Com sombrinha. Né? isso é uma coisa de despedida, né? Era difícil. Então tem essa Tomi Goya. E a mãe da Miyoko Nessan, também ela sabia muito Odori também. Eu lembro que ela ensinava também. Até para eu cantar também, às vezes ela ajudava a construir frases, sabe, com a minha mãe. Na época que eu cantava, né? Então a mãe da Miyoko Nessan era muito boa nessa parte também de teatro e aqui, né? E agora o Tinanchu aqui, Rose, como que ela chegou aqui no Teclado? Bom, meu nome é Rose Nag. Então eu cheguei aqui, eu vim procurar, como é que chama? Acupuntura. Me falaram, não, vai ali onde tem um japonês ali, tem judô, tem acupuntura. Então eu vim, só que eu vim no dia que não tinha acupuntura. Quem que eu encontrei? A Miyoko. A Miyoko Tamashiro, né? Aí ela falou assim, o que você vai fazer? Eu falei, não importa. Eu vim fazer acupuntura. Ela falou, não, hoje não, olha, bem amanhã aqui, que você vai trabalhar os pontos de acupuntura. Você não vai nem precisar fazer acupuntura. Olha aí, E aí depois você aí a gente faz a Lyon, aí você desce, a gente vai fazer, cantar, depois tem um lanchinho. Eu falei assim, mas eu vou cantar? Mas que música? Músicas de Okinawa. Eu falei, nossa, mas eu vou cantar? Não, que vergonha, né? Mas aí eu vi naquele dia, quem era o presidente era estava terminando e passou para o Roberto Tamashiro. Passou para ele. Então, aí o Roberto ali conversando, perguntando, fazendo perguntas, queria saber, né, quem que eu era, cara, só eu aqui de brasileira, né? Aí... Não, todas eram brasileiras, só que a cara dele. Aí comecei a fazer, né? Ia fazer a ginástica, depois descia, eu sentava ali, estava com mais vergonha. Aí começamos a cantar, a Miyoko, né, o pessoal já olhava assim para mim, né? Porque a minha voz já começou a aparecer, né? Aí eu
Bom, vamos cantando. Ficou 2 meses aqui, eu já estava pensando, o que eu estou fazendo aqui? Eu queria ir embora, queria sair, queria parar. Mas eu não tinha coragem de parar e não tinha, né? Olha assim, vou ficando. Aí meu filho vinha ali e ficava ali na janela olhando. Eu falei, mãe, só tem você no meio delas, mãe. Você não tem vergonha? Eu falei, vergonha não, mas... Mano, acabei ficando. Acabei ficando, a Miyoko sempre ali de frente para mim, ensinando as pronúncias da música, a Janete também, ela fala que não, mas você também. Aí isso foi em 2005, 6 meses depois que tinha começado o Cariúcha. Ah, tá bem? 6 meses depois. E aí começou, é isso que eu vim parar aqui. Aí comecei a participar dos artesanatos, com a Tacaco, ensinava bastante. A Katsuko também ensinou bastante. Aprendi bastante. E eu acho que perdi a vergonha mesmo, né? Então continuo aqui já há 20 anos, né? O que você faz, além de participar do Cariúcha? Agora, não, a gente deixou de participar de bastante coisa. Eu antes ficava lá na cozinha, né? Fazia lanche, participava do lanche lá, né? Aí que vinha, servia. Aprendi a servir primeiro as mais idosas. Se eu não servia as mais idosas, a esposa do... aquele que tocava shamisen, faleceu. Então, aí eu servia a outra pessoa, eu falava, primeiro são os mais idosos, depois você serve as outras. Então eu já vinha dali, já ia direto lá. Já ia para cá, mas eu aprendi. Eu aprendi que os japoneses, né, se respeitam muito o outro. Não sei lá atrás, né? Mas pelo menos se respeita muito. Família unida, um ajuda o outro, né? Porque brasileira da minha família ninguém ajuda o outro, não. Já fica aquela coisa, né? Então, depois eu peguei o Roberto como presidente, depois foi o Kyosato-san, depois foi o Seiso, o Seiko, e agora o Mário. Ó, 5 presidentes. Eu estou aqui. Tá firme. Continuo aqui, né? Eu espero que o presidente não mandou embora. Aí a presidente lá na cozinha, Fujikai, peguei a Kazuquinha, a Isaura. A Kazuquinha continuava depois, né? Depois eu não sei mais quem foi. A moção também foi, né? Aí depois veio a pandemia. Aí não tinha mais presidente, não, praticamente. E eu aprendi também a fazer a comida, a refeição ali, sabe? Nossa, parecia isso daqui, ajudava bastante, a cenoura, a Kazuquinha gritava, né? Está fazendo direito. Corta melhor. Ela gritava. Aí, mas tudo bem, eu nunca achei ruim. Sempre achei. Estou aprendendo, né? E continuo aprendendo. Aí, dali saiu. Aí veio a pandemia, né? Nós paramos. Aí eu comecei a cantar com karaokê. Depois foi antes foi o coral, o Noboru Fujimoto. Aí depois ele parou, aí eu fui cantar karaokê, né? Aprendi um pouquinho com a professora particular, lá na saúde, né, Jane? Quem que era a professora? Kimiko Iraí, lá na saúde. Ah, tá. Aí eu comecei a participar do karaokê, ganhei troféu de campeão lá na Vila Moraes. E primeira vez que eu cantava, nossa, eu fui a primeira vez a cantar. Então minhas pernas, mas eu me concentrei na música e consegui ser campeã. Olha, parabéns. Nossa, não posso parar. Agora que eu vou parar mesmo, né? Então é isso. E você então cantou música japonesa? Logo de cara, logo na primeira vez que eu vim aqui,
Só cozinha japonesa. Já nem lembro mais de músicas portuguesas. Mas também brasileiras. só cantava música japonesa. Só japonesa. E você sabe que domingo agora vai ter o karaokê Interchibus. E acho que pela primeira vez o Ipiranga não vai participar, né? Ou vai participar alguém? Ué, mas Acho que não não. sei. Não, porque o nosso. Não teve inscrição, ninguém se inscreveu O no nosso grupo. presidente, nem quem participava lá, o Yoshinobu, ele não está mais, né? Então, Ele não está mais, então a gente nem sabe mais. É porque vai ser domingo agora. Ah, é? Interchibus. E se não participar, eu acho que é sempre no bom. É de todos os tipos. eu já fui lá no Você já cantou lá? Cantei lá no Bumbo. A Leoco também já cantou lá. Eu cantei São Bernardo, Saúde, na Liberdade, São Caetano, Paris. Que pena, né? A gente precisa pensar no karaokê. Não, agora estamos Já com o reativado. coral. Ser incentivar novamente. Estamos né? com o coral agora. Eu tenho uma voz assim meio bem pesada, né? E às vezes o professor Tem uma manda voz sério, bonita. ou ele acerta, ou ele manda não. E assim, vai. Então, olha, eu estou gostando muito da. Olha, foi a coisa mais importante da minha vida foi frequentar aqui. Se eu não tivesse frequentado aqui, estaria frequentando aqui, acho que hoje eu estava lá do outro lado. Né? Mas foi muito bom. Conheci muita gente, até hoje, pessoas amigas. Eu esqueci de falar. Não, eu falei que você era o presidente, né? Você é sempre benquista aqui, sempre. Mas nada acontece por acaso, viu? Você tinha que vir pra cá. Então, é isso. É isso, gente. Então, Eu agradeço, olha, muito obrigada viu, por vocês existirem na minha vida. A melhor coisa que eu fiz foi frequentar aqui. Agora você fala o seu nome inteiro, só para depois eu... Meu nome, Rosinai dos Santos Bruno. Brunio, que é Bruno, porque tem um tiozinho em cima do N. Então fala Brunio. Espanhol. Então passa para Então Viroco, então. é isso, gente. Muito obrigada. Olha, eu quero agradecer. Olha, e também, olha, eu conheci a mãe da Ana Maria, conheci a mãe dela, conheci a mãe da Terezinha, a mãe da Sacá, também. Conheci a mãe da Satil. Mãe da Satil eu trabalhei com ela. Trabalhei lá um tempo, 4 anos. Eu fui lá para ficar 3 vezes só, 3 semanas. Fiquei 4 anos. Então na minha vida é assim, né? Eu vou para ficar uma vez e fico direto. É sinal que você é boa. A gente procura sempre melhorar, né? Porque não importa a idade, a gente tem que melhorar. Então eu acho que melhorei bastante nessa parte. Muito obrigada. Que ótimo. Então, aqui eu tenho a Hiroko, né? E a Hiroko vai contar pra gente como é que você conheceu ou veio aqui para o Caetano, começou a frequentar o Caetano. Eu sempre olha para eu comecei, depois que eu fiquei livre das criançadas, estudaram, cada um foram se virar, e criei até um netinho até 6 anos, depois eles também foram tocar a vidinha deles, aí com 64 anos eu fiquei já, aposentada das atividades da casa. Aí uma amiga me convidou para... Falou, você podia ir fazer ginástica lá na praça Do Jardim da Saúde. Jardim da Saúde, perto do hospital, lá tem ginástica de Angu, você podia participar da ginástica. Aí eu fui correndo, né? Comecei a fazer ginástica e lá conheci a Katsuko e a Jane. Achei a Jane, que já fazia tempo que não, né? Que a tia dela, que
apresentou até a Jane, e já não encontrava há muitos anos, e lá encontrei. Aí, Seiso é a Katsuko, a Jane, lá toda, 2 vezes por semana fazendo ginástica, e elas me convidaram, falaram assim, olha, vamos lá para o Kaikan, e vamos dar ginástica para as obaçãs lá, que tem muitas senhoras idosas que já não frequentam Kaikan, fica em casa, e para elas uma atividade para elas se animarem para viver, né? E falei, então se é para isso, vamos, né? E entrei, bem no dia que começou o Kariushi, aí nós viemos para cá, junto com ela. Aí a sala aqui estava cheia de senhoras, que eu não conhecia quase ninguém. Mas eu acabei conhecendo todas elas, a gente ficava lá na frente, puxando a ginástica. E fiquei bem feliz porque eu achava que estava fazendo alguma coisa para elas, né? Para as Bhatian ficar contentes, e elas falaram, fica na frente, eu preciso olhar. E fizemos a ginástica e todas as atividades depois, né? Cantar, depois tomar chá e assim, artesanatos, né? Era bastante coisa, era bem divertido. E passou todo esse tempo, até a pandemia. Aí na pandemia, né, afastaram bastante senhoras, mesmo o pessoal, tudo. Mas aí agora voltaram, né, voltamos aí com um pouco que e conseguimos reunir, né, esse pessoal de agora aqui. E antes a gente achava, estamos fazendo bem para as bhatians, servindo, e estava muito gostoso, a gente achava, poxa, alegrar as senhoras que já ficam em casa, vêm aqui, elas ficam felizes da vida. Agora é nós que estamos aproveitando isso, porque se a gente ficar em casa, eu entro em depressão. Eu tenho serviço em casa, mas só em casa não dá para viver. Diferente. E a gente vem aqui, canta do jeito que sabe cantar, né? A gente canta, brinca, reúne pessoal, toma um chá, café e todos juntos aqui. Tem o pessoal mais novas, né? Que nem a Euneco, o pessoal tem a Janete, eu sou mais nova, vocês. E puxa a gente, ajuda a gente a ir vivendo feliz, né? Eu acho que isso aqui é uma coisa muito boa, porque tem pessoal com mais idade que precisa filho levar lá, deixar lá para passar o dia, de noite vai buscar, né? E aqui nós estamos reunindo para viver feliz. Uma ajuda a outra, né? Essa energia boa. Então, a ginástica também, ainda a Jane, a Katsuko puxa um pouco. E para fazer exercício, o corpo fica melhor. Isso aí faz muito bem. Até fisioterapeuta, médicos, ortopedista fala que isso aí é que faz, sabe, a lata velha não enferrujar, né? Que a gente vai se mexendo, então não fica no dia enferrujada, está sempre lustrando. Tanto lustra corpo, como lustra o nosso coração, que aqui dentro todos nós temos ouro guardado, né? E tem que ilustrar, brilhar para todo mundo, né? Fazer o bem para todo mundo e viver feliz aqui no Kaikan. E eu sinto bastante feliz, grata aqui dentro do Kaikan.
bom. Eu agradeço bastante. Eu queria lembrar também que a Rose também aprendeu a ginástica, né? O Leão Kun, e ela também reproduzia, ajudava todo mundo a fazer a ginástica, né? Então, e nós escolhemos essa ginástica, né, Jane? Em função de ser bem apropriado para a terceira idade, e ela é energizante, né? Então, é uma ginástica que é de baixo impacto, mas ela faz muito efeito, né? Então, muito bem, Hiroko. Agora é a vez da Yolanda. Eu, como sempre, sabia de tudo, mas não frequentava, porque a gente era adolescente, né? Não ligava muito. Mas quando a Katsuko convidou que ia abrir o Kariushi, a minha irmã já estava aposentada. Aí ela começou a vir trazer a minha mãe, a dona Toshiko, que morava perto de casa. Eu ficava até com inveja de querer vir junto, mas eu tinha que trabalhar. Então não pude começar a frequentar. Demorei para começar, né? Mas minha irmã vinha cada dia com uma coisa diferente, e eu falava, puxa vida, estou perdendo tudo isso, né? De tão bom. E ela falava muito da Rose. Nossa, ela falou, tem uma pessoa lá que não é nem descendente, mas ela é mais do que descendente. Ela é uma pessoa que colabora em tudo. Falava muito de você, viu, Rose? Obrigada. Então, depois de muito tempo, que eu estou começando a frequentar aqui, não faz muito tempo, né, que eu estou, mas não deixo de vir todas as quarta-feiras, porque eu acho muito importante, assim, a gente se reunir, né, e conversar, a amizade de todo mundo aqui é muito importante para a gente. Então, eu sou muito feliz de ter vocês assim, né? É uma família de coração. E agradeço assim, pela amizade de todos, viu? Não vamos deixar a peteca cair, Não, né? com certeza. Enquanto puder, tiver pernas para andar e tiver... Aí eu estou aqui. Só lembrar também que seus pais foram fundadores. Ah, sim, né? Eu lembro muito da minha mãe participar de tudo. Assim, não eu frequentando, mas a minha mãe trabalhava, mas não deixava de vir aqui. Nossa, para ela era a vida dela, né? Estava sempre colaborando com tudo. A minha mãe, a mãe da Ana, a mãe da Sanaissá, eram um trio que não se separavam, né, Sanaissá? Quem me diria que hoje nós somos amigas também, né? Porque minha mãe, sua mãe, a mãe da Ana, eram 3 irmãs, né? Não era verdade, Sanaissá? Estavam sempre juntas. Eu falei, quem diria que hoje nós somos amigas, né? Porque elas eram inseparáveis. Ela toda a vida está sempre falando, né, Ana? A Ana sabe que ela considerava demais. E a gente está aqui continuando, né? Nós estamos aqui. Eu não sei como que as nossas mães conseguiam participar de tudo, De né? tudo, como você está falando, você veio, não faz, você vai comparar com a sua mãe, né? Você veio bem tardiamente, né? Nossa, bem porque tarde. sua mãe, além de trabalhar, mas participava do buiô, dançava. Minha mãe gostava muito de fazer teatro. Minha mãe sempre era palhaça do teatro. Eu gostava de fazer comédia. Mas Então, nem eu nem minha irmã puxamos. Nessa parte aí nós não temos dom para isso. e foi presidente do Pudim-Pai, tua mãe, então além de tudo, né? Nossa, eu lembro, até outro dia peguei um lencinho que ela tinha do Pudim-Pai, acho que quando eu ia fazer as comidinhas. Eu tenho até hoje aí um lenço que é do Pudim-Pai. E minha mãe vinha mesmo, eu vinha de ônibus, atravessava essa via Anchieta aí, que até uma vez ela atravessando, quando ela estava chegando na calçada, passou uma moto e ela caiu de joelho. Ela não falou nada para ninguém. Um dia que eu vi o joelho dela todo esfolado, falei, mãe, o que é isso? Ela falou, olha, atravessando a Anchieta, eu já estava pisando na calçada, a moto passou, ele não chegou a esbarrar nela. Mas acho que a velocidade, ela caiu com... e aí, acho que depois de um tempo que eu vi o joelho dela, ela não deixava de vir, eu tomava o ônibus e vinha.
E meu pai era aquele que entregava as casas de casa em casa. É, que tinha setor, né? Naquela época tinha setores, acho que dava mais certo, Porque né, não Maria? tinha Com nada certeza. de... Cada um tinha o seu setor. Era ele que ia de casa em casa entregar. carteiro, Esse era o carteiro do Caetano. Mas participaram bastante, né? E a gente ficou feliz porque foi uma coisa que uniu tanta gente, né? Fez tanta amizade. Olha, eu conheço muita gente assim por nome, né? Talvez nem conheça pessoalmente, mas eles falarem, né? Lembranças boas ficaram, viu? Que bom. E agora hoje somos nós, né, que estamos aqui. Eu queria também lembrar que a Yolanda, ela foi irmã da Helena Chiro, que foi uma das coordenadoras aqui do nosso projeto, né? A gente pensou juntos em como fazer esse projeto. Porque ela já estava aposentada, né? Ela estava aposentada e pôde se dedicar. E eu também queria lembrar que a Yolanda já foi Miss Arecipe. Toda de cotas. Que era para ajudar o Caetano. Na época do Arecife. Então todo mundo colaborou. Então, e acho que muita gente desconhecia. Nós já ninguém muito dando. Ele precisa achar essa foto. Acho que devia ter uns 20 anos, né? Se tivesse, né? Acho que nem tinha 20 anos. Eu acho que não, né? Então, mas eu quis lembrar porque o grupo nem sabe. Eu escrevi no de 50 anos, até 50 anos eu escrevi, até isso nós tivemos. Eu até, não sei se foi você ou se foi alguém daqui, mandou fazer uma foto, na época que nós, lembra que nós se reunimos, o pessoal da Arecife? Ah, é, Um encontro da depois pessoa. de 30 anos. Colocaram uma foto minha. Ah, é? Não sei o que. Não sei se eu tenho aqui em casa quando eu... Nem sei. Alguém tirou uma foto assim. e colocaram. Ai, que legal. Precisa achar essa foto. Eu vou procurar. Porque foto mesmo não tinha. Alguém, não sei quem tinha. Naquela época eu não tirava foto, como agora. Porque tudo fotografado. É difícil, né? Até de coroinha, viu? Faixa. Que bom, né? Sala legal. Tem pouca gente do Arecife agora, já sobrou pouca. Nós fizemos um encontro, acho que era em... Que ano que era? 90 e pouco, né? 2000, 98, eu nem lembro. Por aí, Foi por aí. Acho que 2000, quase. A gente conseguiu reunir assim o pessoal da época e eles vieram com a família, daí deu mais de 100 pessoas, né? 100 e poucas pessoas. Foi muito Chegou, bom. tu sabe, até conversar comigo. Ai, Ana Maria, vê se você consegue trazer todo o pessoal do Caetano. Mas não dá, porque todo mundo já casou, cada um foi morar num lado, né? Mas foi difícil, porque a Helena tinha uma lista. Tinha. Tinha a lista de todos, porque ela trabalhava com político, né? Então ela tinha todo mundo. E foi através da lista dela que nós conseguimos localizar as pessoas. Então, e foi através desse encontro do Arecife que eu trabalhei com a Ana, com a Helena, com o Sérgio, com a Takako, que quando formei esse grupo do Cariúche, eu tinha convidado ela. A Ana chegou a começar, mas ela morava muito longe e era o dia do rodízio. Então, terminava aqui 5 horas, ela tinha que esperar até 8 horas para ir embora. E ela, para chegar aqui 2 horas, tinha que sair meio-dia da casa. Difícil, né? Então, era muito difícil. Ela falava, mas vem fazer uma palestra a qualquer hora. Eu falei, qualquer hora eu vou. Qualquer hora eu vou até hoje. Aquela foi muito bom que você fez aqui. Não, aquela que a Ardiane falou que bom. Vamos agora para Sanaísan? Sanaísan. Falou aquela hora, mas falou muito pouco. 私ですか私はもうよしときますよ。私ポルトゲースもできないし。
Fala bem você. Pode falar português, a gente. Pode falar. Porque tem que entender. Misturar. Mistura tudo. E eu que não vou falar amacumá. Fala um pouquinho de mistura que daí todo mundo entende. 何を話すんですか？婦人会に入ったの？ Isso, viu Fudinkai, Kariushi, né? Que faz 皆 bugyo, さん、こんにちは。 faz よろしく dança. お願いいたします。実は私がここ、ね、ブラジルに移民してきて、そして一応は田舎で4年の契約を済ませてサンポーロ出てきたんですよ。その時はサンタクラーラだったんですけど、そしてサンタクラーラからここイピランガ支部に移ってきた時、一番お世話になって自分たちはこのアメリコ・サマローニだったんですよね。そんなら一番母がもう全然知らない地域だけど婦人会に入ったわけですよ。その時はやっぱりアナ・マリアさんとかね、ヨーランダさんのお母さんとか岸本さんとかね、荒城さんとかの方々と母が活動してたんです、ここでね。だから私は時はもう全然こう言うて婦人会議とか参加することはできなかったんですけど、母のおかげで、運動会とか新年会とか忘年会とかここに足運んで皆さんと一緒に祝ったり、こんな活動の中には参加していたんです、体操とかね。でも本当に私がもうここ婦人会かりゆしに入会したっていうのはそんな長い期間はないんですけど、主人が亡くなった後に私はここに来てやっぱり皆さんと一緒に活動始まったんですよね。その時は皆さんは美代子さんとかね、みんな昇先生とか皆さんが一生懸命やっておられるの。そして勝子さんは一生懸命またアルテザナートね、そういうように引かされて、私もじゃあ会員になりますって入ったんですよね。それから皆さんと一緒に共に活動してやってきて今日にあるんですけど、私が一番こうして今皆さんと一緒に会合にこう出席できて、今このイピランガ支部で皆さんと活動ができるっていうのは、先人たちの70周年前にそこイピランガ支部建設してやったっていうことが70周年も続けてこられたっていうのは、やっぱり皆さんのその代々ご先祖様がずっとこう継承してきた支部のね、おかげで今日こうしてまだ維持できて活動できるっていうことね、もう本当感謝なんですよね。ですから皆さんと一緒にこうして集って仲良くコミュニケーションしながらいろんなことお勉強になるんですよね。ですからもう皆さんと一緒にね、アルテザナットもする、カンタもする、踊りもする、あれもこれもいろんなこと、この会館が活動しているっていうことにはもう本当心から感謝のみなんですよ。実は私が今一番感づいているのは、最初はここ本当沖縄県人会がだけ維持して創立したんですけど、もう70周年の歴史ができた中ではやっぱり人間のそのねコミュニケーションのあり方がやっぱりね、この今維持できてるっていうのはブラジルの方、他府県人全部ね、やっぱり人間のこの大事なハーモニアっていうのが今こう見せられてるようなして、そのおかげでイペランガ支部がまだずっとこうして継承してね、今日まで続いているのはね、私は本当心から感謝のみなんですよ。そして私がブラジルで来てここに来たっていうのはね、そっちのお母さん、向こうのお母さん、岸本さん、美代子さんたちのみんなご家族がね頑張ってる姿を見て私もまた入ったんですよね。ですからこうして皆さんと一緒に仲良くね、いいエネルギーを頂戴して、この高齢になる今でも皆さんとこうして和気あいあいに話せてね、
元気頂戴しているというのはもう感謝のみなんですよ。そしていろんなアルテザナットがありましたでしょ。勝子さんがもやるコラを回る、料理の研究もある、いろんなことあってもう楽しみがいっぱいだったんですよね。もうそれもね、パンデミアのでストップした時はああ寂しいねと思いましたよね。お料理もじゃあうちの料理ご飯作られちね、それ最初サーターアンダギーだけはみんなやったわけですよね。じゃあ次はまたじゃあ足ビーチとかね、うちのそばとかやりましょうねって言った時にストップされちゃってね、あれからもう活動がちょっととどまったけど、またこうしてまあ2、3年してまた復活して皆さんが一緒に頑張ってるっていうのを見るだけでももう私はね幸せ感じて、皆さんから本当にいいエネルギーもらってますのでね、これからもイビランが支部、会館がね繁栄してますますそれが継続していくように願いつつね、皆さんと共に過ごそうと思ってますので、どうかよろしくお願いいたします。Agora a Rose vai traduzir. Agora a Rose vai traduzir. Ana Maria, eu ia falar isso, mas você falou. Só agradecer a vocês que cantou como vocês e tudo, né? Eu vou traduzir. Cariúchi, Ujinkai, arigato. Na realidade foi isso que ela quis dizer, né? Ela está mostrando toda a gratidão dela, né? E nesses 70 anos, tudo que foi construído nesses 70 anos, ela explicou. Eu entendi assim. Mas deu para entender, né? Mas valeu para tudo. Valeu para tudo. Muito Até obrigada. quando ela fez essa área da guia curso? Então, Nossa. mas sabe que deu curso bem de Ashitibiti? Aqui? Não, só Exatamente. ちょうどパンデミアの時、サーターダリアであの時なんていうの、カズキンヤが会長さんだったのよね。その時じゃあ次はじゃあ沖縄そば次アシティビーチ、それをねやろうねって言った時に入ったので、サーターアンダギーだけはここでやって。みんなおいでなってたね。もう最初で最後だったのね。だからそういった活動がもうほとんどストップしちゃってね、だからしばらくはもう何もなかったっていう状態だったんですけどね、またこれから、皆さんがねまたコミュニケーションしながら盛り上げて、このイピランガ支部活動に皆さん全力尽くして通っていこうという気持ちですから、よろしくお願いします。 Então, mas a gente podia aproveitar, né? E Zanaissan podia estar ensinando agora, né? Continuar. Então agora o próximo dá um curso para nós. Meu marido vem assistir, que ele quer aprender. Ashitibiti. Vem fazer o curso, nós vamos aprender a fazer. Não é? Verdade, Zanaissan pode Faz um ensinar dia, marca um Eu dia também com venho. todo mundo. Porque, mas assim, por exemplo, só nós, assim, aqui eu daí aprende, né, ensina. A gente, por exemplo, Okinawa Soba, a gente faz em casa, cada um faz seu jeito, um põe só frango, outro faz, né, cada um faz de rondagem, mas aprender a fazer mesmo caldo, 沖縄の豚を使い出したっていうのは一つのもう沖縄でも一つのなってるの食生活のでね、やっぱり本当にだから耳も舌もみんな使うのね。これが一番うちのもう本当にね、食のあれで一つのシンボルになってるんじゃないかねと思いますけどね。Mesmo para fazer aquele andanço, né? Para pôr no. Eu sempre estou treinando, às vezes eu falo para eu andar e meus filhos falam que está quase igual, não fica igual da minha mãe. Mas está chegando lá. Então a gente precisa aprender, saber como fazer direitinho. Que quando está a mãe viva, a gente nem liga, só vai comer. Depois sente saudades, né? Então vai perguntar, não responde. Já não tem mais, né? Então tem esses pratos típicos
típico de Okinawa, Sanai podia...やっぱり沖縄の、トラディショナルって言ったらやっぱりこういったのでしょ、アンダーリーとかね、チャンプルーとかね、いろんなのがあるでしょ、南東とかそんなのね、食生活の中でね。だからそういったのはもう皆さんもご存知だと思いますけどね。Então vamos ouvir agora a Janete, né, Janete? É você. Como é que você chegou aqui no Kaikan? Eu acho que eu sei mais ou menos, eu quero ouvir. Acho que em 95, mais ou menos, né? Quando eu entrei, você já sabe. Eu estava aqui. É, mas você é Tá, 95, né? né? É 95, 10 anos já. Ah, 10 anos. É porque depois de casar, casei aqui que eu me conheci aqui. Na verdade, eu conheci com a Isaura. Isaura veio em casa, aí ela começou a falar das atividades que tinha na Kaikan. Mas seu Paulo já não estava aqui? Paulo já era. Já era. Participava da Recife aí, turminha. Mas eu vim, acho que mais em 95, depois casei em 93, 92, né? Então 95, entrei no Dori, comecei com o Dori, depois conheci a Isaura, Isaura já conhecia, então quem me colocou aqui no Kariushi, o Fujinkai, foi Toshiko-san. Toshiko-san também dançava, né? Naquela época. É. Aí ela que me convidou para ser tesoureira da Fujinkai. No ano que a Isaura ia ser a presidente. Estou junto com ela. Então eu e Isaura participamos 10 anos aqui. Como tesoureira e ela como presidente. E foi em 95 isso, e até hoje. Eu estou fazendo Odori, depois participei do Kariushi, né? Com Katsuko-san, a Jane, Taka-chan. E Taka-chan convidou para a gente para ser monitora, né? Do Kariushi. Né? Eu e a Rose. Aí continuamos aqui. Depois, até hoje. Depois que meu marido ficou doente, aí eu deixei de beber aqui uns 10 anos. Parei completamente. Eu vinha dar algumas atividades aqui, assim, evento eu vinha com ele, né? Mas deixei de participar das coisas. Agora, ano passado, eu voltei à atividade do Dori, no Kariushi, coral, ginástica. Se não fosse também as meninas, essa minha amiga, eu não sei como é que estaria aí. Graças a Deus, Mas Sofia realmente para a gente é uma coisa muito. Eu agradeço muito. A gente mora sozinha. Nossa, frequentar. Que bom que você voltou e que está fazendo Odori, né? Que você sempre gostou também, né, Janete? Fico feliz por estar com vocês todos aqui. Que bom. E você foi aluna da Yuriko Sensei? Foi. Yuriko Sensei é a primeira. Então na época que eu entrei, ela também entrou, a minha cunhada. Ela é minha cunhada. Ah, é? A Michiko-san. A Michiko é sua cunhada. É. E na época que eu entrei, a Miyoko-san estava dançando, a Sachiko-san, a Isaura, a Keiko Arashiro, né? A dançar com a Yuriko Sensei? Todos. E como nós trabalhávamos, como eu trabalhava naquela época, começava à noite, e Yuriko Sensei dava aula. À noite? Eu vinha aqui, ela dava aula das 8 às 10. Nossa. Não, às 9. 7 a 9, 9 e meia, mais ou menos. Então, nossa era a última turma. Olha.
Então tinha bastante gente aprendendo? Tinha. Olha. Eu não lembro quantos, mas tinha mais do que agora. Então tinham 2 turmas? 2 turmas. Começava 2 horas e até Ah, é? 10 horas da Então noite. tinha mais de 2 turmas. Eu não sei quanto era. Porque tinha moçadas também, né? Criançada. Sim, sim. Depois tinha a pessoa da arte vespertina, depois a nossa lá toda noite. Nossa, tá Então comecei as atividades aqui. Participar da Fujincai. Você vai levar gente lá para levar? Você tem compromisso? A gente vai Acho que não veio mais. Eu estou feliz por estar aqui hoje. Que bom que você voltou, né? Nós ficamos bem contentes que você voltou, viu? Agora vamos ouvir a Marilena. Como é que você chegou aqui no Caicã? Através do Ney. Eita, eu sei mais ou menos da sua história também, então eu queria saber. Através do Ney. Aí, minha filha tem as crianças estudando aí, e eu tinha que vir buscar. Então, eu nem falava, em vez da sua mãe ficar aí parada, entra aqui que está cheio de batiam para ela. Eu, naquela época, ainda trabalhava na feira, né? Então, eu peguei e falei, eu quero ver o que tem segunda-feira aqui. Ah, batiá é batiá, mas não serve para dançar. Eu tenho problema no joelho, falei, né? Então, aí passou. Depois eu estava ajudando a irmã, esqueci o nome dela, para ajudar as mães que dá para ajudar para pintar pano de prato, fazer para deixar lá na igreja, né? Na escola. Eu falei, tá bom, eu posso ajudar segunda-feira. E comecei a frequentar, depois tinha que pegar as crianças, né, na volta. Então, foi indo, nem falou, vai lá, acabei entrando. Aí eu entrei, depois, primeira que pediu para aprender a dançar junto, tinha aula de dança aqui, lembra? Nós começamos, depois tinha o cariúche. Aí eu falei, negócio motiolho não é comigo, eu não sei cozinhar, falei. Eu trago café e açúcar, eu trazia sempre isso. Depois, um belo dia, você falou, não traz mais se tá cheio. Mas foi muitos anos. E a primeira vez que ajudei o yakisoba foi a sua irmã, Maria San. A Júlia tinha 5 anos, acho. Ela veio para ajudar, ela nunca vinha sozinha, sempre me acompanhava, né? Então eu falei, então vamos lá cabatear, alguma coisa você faz. Cortar essas coisas ele já está acostumado, eu fazia. Então, na hora de limpar a cebolinha, ela foi lá, fez bonitinha, ajudou a lavar e pendurar no varalzinho. Foi daí que eu comecei a frequentar o cariúche. Toda vez que tinha yakisoba, essas coisas, estávamos juntos, né? Fazer o nigiri, fazer não sei o quê, fazer artesanato, tudo que dava para ajudar a gente a fazer. E graças a Deus, onde eu vou, eu faço boas amizades, né, Marisa? Então, eu estou aqui, quarta-feira eu não posso faltar aqui. E graças a Rose também, né? No coral também no Borsai eu entrei, da Yoko-san, tudo. E os lanchinhos que essa menina fazia lá na cozinha também. E a Terezinha está fazendo falta, viu? Só que precisamos. Ela, quando ela foi homenagear os idosos, que foi ela que deu aquele abraço, nossa, eu não esqueço até hoje, aquele abraço foi muito emocionante, foi muito gostoso. Eu acho falta dessas pessoas. E a senhora tinha um motorista, né? É? Seu Tosvio. Eu mandei uma mensagem para a Terezinha para ver se ela, que a gente gostaria muito que ela viesse hoje dar o depoimento dela, né? Mas eu nem olhei a resposta porque nessa correria não deu para eu ver. Mas se ela não veio é porque ela não pôde ver mesmo. Então, ela já deu entrevista já. Ela deu o depoimento da mãe. Ela deu o depoimento. Eu perdi o pai agora, então fico. Não tenho, eu sempre dependo de carona agora. Então,
mas que faz falta a ele e faz falta o pessoal daqui também. Eu gosto de ir. O Marissal sempre fala, né? Mas eu troco ideias, eu não sei esperar e quero logo falar. Quer logo resolver, né? Qualquer coisa que é a mão. Ela quer resolver na hora. Marilene, calma. Você tem noção de quantos anos você está aqui, Marilena? Pela idade dos netos, do seu neto também, o seu neto ainda é mais novo. Eu vim com o Enzo, a Júlia. O Enzo tem 21 anos agora. A Júlia vai fazer 18, né? Então eu vim assim na porta, e eu nem sempre via, falava, põe a Bachama dentro, põe a Bachama dentro. Por intermédio dele também que ele entrou aqui, eu falei, põe o Ney dentro que ele é bonzinho, ele é de confiança. Seus netos já foram meus filhinhos lá então, graças a vocês todos eu estou aqui também. Todos sempre felizes, sempre alegres. O que der para ajudar, a gente ajuda, o que não der, não ajuda. E o que tem que reclamar também reclama. Tá certo. Né? Para ser sempre melhor, não para ficar por baixo, sempre para cima. Muito obrigada a todos. Gratidão mesmo. Gratidão. É uma pessoa conhecidíssima por todos aqueles aí. Nossa, nem fala. E a confiança que ela demonstra, né? A confiança. Qualquer coisinha eu falo, faz favor, ela já está e a gente também está com dinheirinho. Então, eu entrei aqui a convite do Roberto, né? Para trabalhar aqui, para ajudar, né? E aí eu conheci a Takatiana e ela convidou para vir no Cariúche. E realmente foi assim, muito emocionante, eu acho que, porque eu fui muito bem recebida. Eu estava com medo, porque eu estava começando, não conhecia ninguém, né? Mas o pessoal, e aí ela me apresentou o grupo, né? E foi bem assim gostoso. Eu acho que o Cariúche para mim foi bem caloroso, né? E aí depois, né, continuando, eu comecei a conhecer a Terezinha, nós começamos a fazer o lanche, porque na época quando eu entrei, a gente levava, cada um levava um dia um lanche. Cada né? semana era de um. E cada semana era um, né? Aí depois que começou a mudar e teve umas mudanças, assim, mas no começo era assim. Então eu tive muita amizade com a Terezinha, e aí a gente fazia o lanche, né? Servia. Foi assim muito gostoso, né? E depois, como eu era secretária, então eu tive assim mais ou menos uma certa obrigação, né, de conhecer todos os departamentos, né? E com a Sensei, eu acho que com a Yuriko Sensei, eu tinha até medo, achava que ela era tão brava. Com quem? Com a Yuriko Sensei. Eu achava que ela era bem brava, eu ficava, nossa, deixa eu ir sempre com cuidado, né? Porque eu achava que ela era brava, né? Mas foi assim, com todos os departamentos, eu conversava sempre com todos, porque eu tinha que conversar sobre o bingo, né? Sobre as mensalidades, né? E foi muito gratificante para mim, né? Conhecer esse pessoal todo, né? E teve bastante workshop, né? Além do Satandari, teve do terrário, teve também, convidamos o pessoal do shoyu, né? Sakura. Aí foi o Serenkai, não é o Serenkai que convidou? Não, foi acho que foi Takatiana, não sei quem que eu entrei em contato, que a gente começou a conversar, convidar eles para fazer aqui, né? E assim, eu acho que é isso, né? Teve um temaki também. Não, mas teve temaki também, teve aula de temaki, porque quando teve temaki precisou cada um aprender como fazer o temaki. Então teve aquele professor, né? Que deu aula pra gente também, e eu praticamente participei quase de todos, né, os workshops, né, que teve aqui. Vai falando do que você lembra, é tão importante. Então, Importante as coisas. teve bastante coisa, né? Bastante mesmo. Inclusive,
Quando entrou a pandemia também, a preocupação, porque como é que o Caicã ia sobreviver, né? Porque não tinha mais recebimento, não tinha mensalidade, porque nenhum departamento estava fazendo aula, né? Foi uma preocupação bem grande, né? E eu e a Miriam conversando, vamos fazer alguma coisa, mas o que poderia ser feito em relação a que não podia unir ninguém, não podia estar entrando ninguém em contato. Aí eu não sei como, se foi o Enio, foi o grupo do Enio, o Alex, né, que começou essa ideia do bingo virtual, né? Aí começou um pesquisar o outro, acho que a gente consegue fazer, porque as prendas a gente tinha. Porque justo no dia 15 de março, entrou a pandemia bem no dia 15 de março, que é o dia do bingo. Né? Foi bem no dia. Então nós só vendemos o yakisoba porque o pessoal vinha buscar aqui e levava. Mas a prenda ficou. Né? Então essa prenda a gente tinha. Então usamos essa prenda para o primeiro bingo virtual. E deu muito certo, né? Deu muito certo. A gente que nem esperava que tinha dado tanto resultado. Né? E depois disso, teve outros, teve a feijoada, teve assim, tudo que era para entrega, não era para entrar ninguém aqui, né? Então, foi... Né? Mas foi bem interessante. E essa nova gestão, eu acho que entrou bastante coisas novas também, né? Teve bastante workshop, teve bastante bingo, teve bastante situações novas, né, que eu tive que aprender. Por quê? Porque essa turma jovem coisas que eu não conhecia, né? Eles fazem tudo por online, é tudo, né? Tudo planner, é tudo, como é que fala, gráficos, e eu olhava aquilo e falava, é tudo muito difícil, mas a gente vai acostumando, né? A gente vai aprendendo, né? Mas é isso aí, para o enredo desse Caicã todo, foi isso assim, para mim foi muito bom, foi um crescimento, né? Tanto de, eu acho que sociabilidade, eu não era tão sociável e tive que ser, né? Então foi bem, assim, para mim foi bem, como é que fala? Difícil e aprendizagem, né? Aprendizagem. Foi muito bom, foi muito gratificante. Assumir foi a base que Foi mesmo, que sustentou desse tema todo, né? Então, muita força. Então, eu acho que tudo eu devo a Takako, porque a Takako, ela me convidou no primeiro bingo. Olha, eu entrei em fevereiro, esse primeiro bingo também era em fevereiro. Ela já me convidou para ajudar ela na tesouraria. Você fica aqui comigo e nós vamos arrecadar o dinheiro do bingo, e a gente vai contando, e é assim que você faz. E eu aprendi com ela tudo em relação ao bingo, né? Então, a partir daí eu já levei comigo isso, porque depois ela foi saindo, foi mudando outras pessoas, mas a regra sempre continuou assim, né? Então, ela foi para mim a mãe de tudo. Ela me ensinou tudo, né? A ter confiança, a conhecer as pessoas, olha, aquela pessoa é assim, aquela pessoa... Sabe como lidar com as pessoas também. Porque às vezes, porque não é todo mundo igual, não é tudo que você pode bater de frente, não é tudo que você pode passar a mão. Você tem que saber conversar com cada pessoa diferentemente, né? E ao mesmo tempo você também leva as pancadas e você tem que falar, tudo bem, né? Tu precisa pensar bem e como é que fala? Saber por que está levando aquelas pancadas e reconhecer, ou então falar assim, não, tudo bem, deixa, esquece, porque senão a gente não vive, né? Então foi, para mim, aqui foi um elo bem grande, bem gratificante, um crescimento muito grande, realmente. Eu dou graças. Você lembra da parte da época que você já começou a ajudar o Roberto nos Undokais? Os bastidores? Então, olha, na época que era no Undokai aqui, era a Isauração, que ela era presidente, né? E ela tinha, assim, um esquema, para mim, ela foi uma pessoa, assim, muito forte, né?
Eu conheci ela já, quando era Undokai, ela já vinha na reunião, ela já anteriormente, um dia antes ela vinha, ela deixava todo o material pronto e ela falava, esse aqui ó, é do Fujinkai. Aí quando a gente voltava, ela vinha no outro dia, geralmente será na segunda-feira que seja, ela vinha, ela lavava tudo o que tinha para lavar. Ela guardava, ela deixava tudo prontinho. Ela não chamava ninguém, ela não vinha ninguém aqui. Você está falando da Isaura? Isaura. Isaura Taira. Isaura Taira. Isaura Taira. Aí quando teve a primeira participação do Okinawa do Japão... Okinawa Festival do Japão. Festival do Japão. Não, Festival do Japão. O Okinawa começou a participar. Aí na primeira participação ela veio na reunião e ela falou, pediram para mim e eu aceitei. Nossa, quando ela falou aquilo, eu falei, que mulher corajosa! Fazer o Okinawa Soba, assim, era para muita gente, porque era uma festival do Japão. E eu fui vender, porque não. Então, e ela falou, mas eu quero a ajuda de todo mundo. Para participar do festival, exatamente. A gente ia lá no Romo, ia na agência de segurança para saber o que tinha que fazer. Porque tinha tudo isso. Que o Sensei foi presidente, que a gente participou do... E eu acho que foi a Yuriko Sensei que ajudou a fazer o cálculo. Ela fez o cálculo. E eu lembro também que o Satan daqui, a gente pegou a receita da Miyoko, né? Que a Miyoko não, foi ela que fez. Foi a Sensei que fez. Nós temos aqui. Não foi ela. Foi a Siriko Sensei que fez o Satan daqui também. É verdade. Tanto que ela falou que tinha que deixar na geladeira. Eu lembro que você até teve essa preocupação que tinha que etiquetar e pôr ingredientes e pôr a validade, né? Exatamente. Que era uma exigência lá do... Exato, inclusive tudo era em termos de segurança, né, de comida, né? Então tinha aquelas exigências que não podia ser... Assim, tinha vários itens, né? Nossa, tanto que a gente comprou aquela com o macarrão, sabe? Era assim era bem rigoroso. E quem ajudou ela foi o pessoal do nosso Fujinkai. É que era dividido em dias, né? Por exemplo, então um dia era o Shibu e era sexta-feira. Aí era outro dia o Shibu, né? Cada dia era um Shibu. Nossa, foi na sexta-feira. Nossa, era sexta-feira. Vamos ver. E estava frio. Nossa Senhora. Estava frio. E a sopa? E era lá fora, porque naquela época não era lá dentro, era lá fora. Não era lá dentro, que agora é tudo lá dentro, né? Naquele dia não, era lá fora. E uma chuva, um frio. Julho, né? Geralmente é julho, então E ela fez aqui, ela começou na quarta-feira a fazer aquele caldo. Aí fazer o satandagui foi quarta, quinta. E para fazer o caldo, lembra também do satandagui? Ela fazia errado, e ela ensinava. Fazia comprar, fazia. E se comprar, falta mais frango e vai, trabalhava frango. Mas ficou bom, hein? Nossa, estava muito bom. Realmente eu consegui, estava E no Undokai também era a mesma coisa. Juntava o pessoal do Fujinkai para fazer as comidas. Na época dela era... Como é que chama? Era hambúrguer. Ela fazia hambúrguer. Aí a turma comprava a turma do eu acho que era a Tomoko, eu e a Estela, você ia num lugar onde comprava um monte de hambúrguer, aí fazia hambúrguer, fazia chá, fazia café, né? E que eu me lembro era hambúrguer que ela fazia, por isso que tinha aquela chapa lá, né? E aí tinha apresentação, né? Como abertura,
Mas não tinha como tem agora, que o pessoal dançava lá na frente, né? Que agora dança dore, dança livre. Naquela época não tinha, era só corrida mesmo, né? Mas ela fazia o turma do Fujinkai lá e fazia os hambúrgueres, né? Comida. Ah, e aí comprava-se também o bentô. Aí tinha bentô também. Comprava, encomendava bentô, vendia. Isso que você está falando? Mundokai. Aí os bolos também, bolo sempre teve. Sempre teve doação de bolos também. Até hoje. Até hoje. Esse costume não mudou. Então, os lanches no Dokai vocês que faziam? O Fujinkai fazia o que é hambúrguer. Sempre era hambúrguer. Naquele começo ali, que era sempre hambúrguer, cachorro quente. Não me lembro do cachorro quente, mas era hambúrguer. Cachorro quente, cachorro quente, sim. Eu achei bem importante o que você falou, porque eu vou ter que pegar o texto do Fujinkai e acrescentar, que essa parte da Isaura eu não desconhecia, não sabia. Eu peguei a gestão dela para frente, né? Depois veio a Kazuquinha, né? Depois veio então, porque eu vejo das outras, mesmo da Tamashiro, né? Mesmo a filha enfatiza que quando tinha tinha soba aqui, ela já começava a fazer na quarta-feira, já fazia o shiru, né? Já ia preparando as coisas. Quarta, quinta-feira já iam preparando, iam comprar as coisas. Então isso é muito importante, porque hoje quando a gente vê, é diferente, a gente terceiriza, né? As pessoas que vêm fazer, mas naquela época, uma vez eu cheguei aqui, eu vi a Yumiko sozinha preparando todo o caldo que ia fazer o yakisoba. Não era só o fazer aqui, tinha que fazer as compras. Né? A Isaura, eu lembro que ela ia na feira, ela ia várias vezes para ir trazendo as coisas. Exatamente. É isso aqui. Quando a Kazuquinha foi presidente, aí nós que levamos ela no Mercadão para ela comprar os ossos, ela que escolhia os ossos para fazer o caldo, né? E quando tinha bingo aqui, quem fazia a compra? Eu fui para a Sade Costa, ia no Carrefour comprar prendas. À noite. Olha. Eu, Paulo. Bastante trabalho. Bastante trabalho. Olha, O pessoal cada trabalha. época, Graças né? a esse Cada trabalho. época tem uma história. Tem muita história. Tem, se começa a contar, não tem fim. Tem Né? muita história, nossa. Cada Começa a lembrar as gestão coisas. história, né? Se lembrar. Aqui do Fujinkai tem bastante história. Foi bom ter conversado com você, porque daí a gente pode ainda acrescentar. Nossa, começa a lembrar as coisas, nossa. Tem tanta coisa, né? É que tem muita coisa, né? Que já para ficar sem saber. É que não era sozinho, né? Sabe? É essa união. Né? Essa união que eu acho que o Fujinkai tinha. Sabe? A gente tinha uma confiança de que as coisas iam dar certo porque tinha essa união. As pessoas não precisavam ficar pedindo, a gente vem aqui cortar. A gente sabe que no dia, no sábado, antes, estava cheio do Fujinkai, estava ali. Até os meninos da dança. Estava ali. Da dança. Da dança começou depois, mas antes depois, do Fujinkai era só o Fujinkai. Era só o Fujinkai. Isso, era Se só. ajudar? Nossa, turma de Fujinkai estava Era tudo aqui. Você não precisava ficar pedindo, gente, vamos ver. A Yushi também ajudou bastante, porque era um grupo de mulheres também. Isso, E a gente pedia para o pessoal vir para ajudar e todo mundo. Aí vinha até com faca, já estava, porque às vezes não tinha. Aí com o tempo,
Então trazia a faca, trazia a tábua, Só que tem aqui não dava, cada um tinha que trazer. Então, Eu trouxe também. Com o tempo as pessoas foram ficando mais idosas, assim, o trabalho talvez não rendia tanto, aí começamos a pedir para a turma da dança, porque elas participavam do bingo como bingo mesmo, das rodadas do bingo. Esse era o pessoal da dança que fazia, mas aí a gente começou a pedir para que elas viessem também ajudar na cozinha, porque né, precisaram muita verdura para picar, muita verdura para lavar. E a cebola que ninguém queria. Então, e barato que elas tinham realmente uma nova cabeça. Já pegava aqueles tachos, já traziam uns tachos enormes, fazia tudo rapidinho. Né? E quando a gente levava o dia inteiro, meio-dia, elas faziam. Então era engraçado, mas era assim. Porque cabeça nova sempre tem novas ideias. Mas era gostoso, porque aí foi entrando nessa nova turma também. É gostoso, foi gostoso. Que bacana, né? Eu não vou pedir muita coisa. Uma coisa só que para você foi muito importante na sua vida dentro do Caicã. Uma coisa só. Começa, Jane. Eu? Tá bom. Uma coisa só, porque você vai falar tão muitas, mas dentre as coisas importantes, o que foi muito bem assim, mexeu significativo. Bem significativo. O significativo foi o seguinte, quando a Katsuko me convidou para participar das atividades aqui. Então, assim, para montar o Karioshi, né, para ver as atividades que a gente ia fazer no Karioshi. Foi uma atividade assim que participei assim com muito gosto e até hoje estou no Karioshi. Então tá bom. É uma só, viu, Mário? Senão não dá. Mitico, o que foi assim bem importante para você? Uma coisa só. Uma coisa que mexeu com você. Foi mais importante. Essas amizades que eu tive aí dentro de nossa turma aí, de coisa assim. Amizade, amizade. Então, amizade é importante. Isso. Minha questão também pode falar. É mesmo, a minha questão pulei. É que eu quis que a gente começasse. É mesmo. Explica para ela, Mário. Coisa importante que marcou para a senhora estar aqui. Aqui no Caicã. Uma coisa só. Uma coisa só. Uma só. Ela falou de mim, uma coisa importante. Uma só, bem importante. Eu fico feliz de ser convidada aqui para ouvir conversa de todos os nossos futuros presidentes. Nossa, eu agradeço muito. Estou feliz hoje. Acho que ela está muito obrigada. Que mais importante hoje, viu? Importante. Tempo atrás. Tempo atrás, quando a senhora veio para cá, o que marcou mais? Em todos, né? Uma reunião foi muito boa. Importante. E assim, continuo a minha atividade como... Então vamos passar para a Leonê. Tá bom. Estou meio... Pode passar para ela. Não tenho o que falar, viu? Pode passar para ela. Mas... Então passa para a Ioneco aqui, Mário. Eu não sei mais falar. Tá bom. Para mim, o mais importante foi conhecer as pessoas, né? E amizade de todas elas. Conheci tanta gente que nem esperava que ia fazer tanta amizade. Ela foi muito importante. Que bom. Antigamente. E a Rose? A mais importante para mim foi a convivência com as pessoas, muita amizade. Eu continuo, espero que continue assim, né? Muito obrigada. Hiroko. É a Hiroko. Também. Amizade de todas. E esse amor, e muito aprendizado. Aqui dentro eu aprendi bastante. Tá bom. Yolanda? Para mim, o mais importante é ter amizade de todas, né? Porque eu não tenho irmã, mas todo mundo aqui são minhas irmãs de coração, viu? Foi a coisa melhor para mim, para preencher a minha solidão. Tá bom. Foi que eu mais sinto assim, esperando a quarta-feira.
Naissan? Minha opinião é união, é amizade e harmonia. Harmonia, tá bom. Tudo participa um coração de mão dado. Tá bom. E a Janete? Para mim também é essa amizade de todos, esse carinho que eu recebo de todo mundo. Muito obrigada. Eu, graças a Deus, aprendi a viver com os okinawanos, porque eu não sou Okinawa. E criei boas amizades e boas, né? Arigatou, muito obrigada. Gratidão sempre. Para mim foi a confiança que depositaram em mim, a Takatina e as pessoas. Muito obrigada. Aí todo mundo, né? Icharibacho de Yuimaru, coração. Ai.